Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês coisas que me fizeram descobrir que eu estava sendo traída após 17 anos de casado. Bom, gente, no vídeo anterior eu contei um pouco pra vocês e vou continuar nesse vídeo. Coisas que me fizeram perceber. Bom, primeiro, eu estava em casa doente, para que vocês entendam melhor, fazendo um tratamento de saúde. E então eu estava muito dopada, muito lerda, muito lenta, digamos assim. Então demorou um pouco para que eu percebesse. Mas a pessoa que vivia comigo, a minha parceira na época, ela continuou trabalhando no negócio que a gente tinha. E eu ficava em casa fazendo meu tratamento e ajudava dentro de casa no tanto que eu aguentava. Eu sou, infelizmente, portadora de fibromialgia, hérnia de disco e bico de papagaio, e essas doenças, elas deixam a gente com muita dor. E para o tratamento eu tive que fazer porque o meu médico, eu fiz pelo da coluna, o meu médico falou comigo que eu precisava parar, fazer o tratamento, porque senão eu corria um grande risco de ficar numa cadeira de rodas. E aí eu precisava dar uma pausa do trabalho, que é basicamente movimentos muito repetitivos e pesado, cansativo, para que o tratamento fizesse efeito, porque senão não ia conseguir. E aí, a minha companheira na época foi trabalhar no nosso negócio sem mim. Negócio esse que eu montei mais para ajudar ela do que a mim mesma, porque ela vivia, quando eu montei, ela vivia com problemas com vício e estava sendo mandada embora do serviço dela. E daí eu tive ideia de montar um cachorro-quente, é um carro de cachorro-quente, para que ela não ficasse desempregada, uma vez que a maioria das pessoas não dava ela emprego, porque a maioria sabia do vício dela. Ela não conseguia emprego na cidade que a gente mora, nem nada disso. Aí ela falou, não, vou trabalhar, pode ficar tranquila e tal, porque não vou deixar nosso negócio parado, a gente precisa dele. E uma lorota danada, gente. Tudo disfarçado de eu te amo. O tempo inteiro eu ouvia isso. Eu te amo, você é minha vida, eu não vivo sem você. E eu acreditei que podia confiar nessa pessoa. Só que conforme o tempo ia passando, começaram a acontecer coisas que eu, na época, não atinei, mas hoje eu percebo que foram coisas bem significativas. Coisas tipo, desapareceu alguma coisa de dentro de casa, que eu falava, gente, mas como que desapareceu isso daqui de casa? E quem pegou, né? Só eu dentro de casa. Ela sai e não fazia sentido. Eram coisas tipo um banco de madeira, um biscuit, essas coisas assim. E eu pensando, gente, que coisa estranha, né? Sumindo essas coisas de dentro de casa, perguntava, ela não sabia. E eu, na época, preocupada com o meu problema, querendo ficar boa logo, também não me preocupava com essas coisas. Aí eu precisava ir no médico, sempre ela ia comigo, ela parou de ir, ela inventava de coisas do tipo, eu tô cansada, vai com seu filho, não sei o quê, tudo bem, né, ela tá cansada, ela tá trabalhando à noite e tal, que a gente trabalha à noite, quer dizer, a gente trabalhava à noite, hoje eu trabalho, e pra mim, tudo bem, eu ia no médico, aí na minha casa tem câmeras, e eu percebia que as câmeras estavam sendo desligadas quando eu não estava em casa, quando eu tinha que sair para médico ou para alguma coisa assim, porque eu quase não saía, gente. Eu fiquei praticamente 6 meses dentro de casa sem sair para nada. Até os remédios que eu precisava tomar era ela que comprava, uma vez que ela estava na cidade e a gente morava num sítio. Eu moro hoje num sítio. E na época a gente também morava no sítio. Ela ia para trabalhar e aí comprava meus remédios, comprava as coisas que eu precisava.
e tal, e eu dentro de casa, cuidando das coisas que eu aguentava cuidar dentro de casa e fazendo meu tratamento. Mas aí voltando, começaram a sumir coisas de dentro de casa, começou câmeras quando eu não tava dentro de casa serem desligadas, aí eu perguntava se ela tinha desligado, ela falou, não, não desliguei. E na época morava eu, ela e meu filho na nossa casa. Porque aí eu pensava, bom, deve ter sido meu filho, né, que tinha desligado. Gente, eu não acreditava realmente que isso estava acontecendo, até porque em momento algum essa pessoa deixou de dizer que me amava, em momento algum essa pessoa deixou de dizer que a vida dela era a nossa vida, que ela queria ficar comigo pro resto da vida dela, e em momento algum me tratou mal, digamos assim, né? Tipo, com violência, nada disso. Tá, tudo bem, tudo que ela falava eu acreditava e vida que segue, vamos lá, né? E eu, assim, empenhada em melhorar logo, empenhada a voltar a trabalhar, era tudo que eu queria, era voltar à minha vida normal e voltar a trabalhar. E ela continuou trabalhando sem mim. Aí ela começou a chegar tarde, muito mais tarde, porque a gente trabalhava à noite, de 5 horas da tarde até 11 horas da noite, era o horário padrão de trabalho. Só que ela começou a chegar meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora. Aí quando eu perguntava, ela falava, não, é porque o pessoal tava lá bebendo, não tinha como eu mandar embora o pessoal e tal, e aí eu tive que ficar. E, detalhe, nesse tempo também ela me fazia chamada de vídeo, eu via as pessoas que estavam lá no nosso cachorro-quente, eu conversava com essas pessoas, então aparentemente tudo normal, normal. Inclusive, a pessoa que eu ganhei meu chifre estava lá e conversava e tudo normal, uma cara de pau, conversava comigo. Aí, um dia, era véspera do Natal, acho que foi na véspera do Natal, eu fui na cidade com meu filho e comprei uma caixa de chocolate, que ela gostava bastante, e levei pra ela lá no nosso carrinho de cachorro-quente. Cheguei lá, tava alguns amigos e a moça. Aí eu entreguei pra ela a caixa de bombom, ela, ai amor, obrigada, e me beijou e abraçou, que bom que você veio, tava com saudade de você. E nisso, o meu olhar bateu com o olhar da moça. E eu percebi um olhar diferente. Aí eu já, tem algo errado. E antes de eu ir lá e perceber esse olhar diferente, uma amiga minha muito próxima tinha me mandado uma foto dessa moça escorada no meu carro, quase caindo dentro da estrutura, muito escorada mesmo, com um vestido com a metade da bunda de fora e com um decote com a metade dos peitos de fora. E ela, tipo, escorada no carro mesmo, assim, quase dentro do carro. E a minha amiga tinha me mandado essa foto. Aí eu pensei, estranho, né? Uma roupa dessa, assim, não que eu tenha nada contra a roupa, gente, ou que eu acho que a roupa define a pessoa. Mas se você tá na rua, num lugar, num food truck de cachorro quente, não tava batendo muito aquele salto, aquele vestido curto, aquela coisa. Sabe aquela roupa que você coloca pra ir numa festa, ou que você quer colocar para o seu parceiro, alguma coisa assim? Extremamente curta a roupa, extremamente decotada a roupa. Aquilo chamou minha atenção. Mas eu continuei acreditando na minha companheira. Não perguntei nada pra ela sobre isso, continuei acreditando. E aí foram constantes situações assim, gente, de chegar tarde, de sumir coisas de dentro de casa, aí eu comecei a observar também que pelo tanto de cerveja que eu estava comprando, o dinheiro não estava entrando. Aí o dia que eu não estava entrando a quantidade que deveria entrar. O dia que eu perguntei ela sobre isso, ela falou assim, é porque as meninas estão bebendo lá. E eu acabei tomando 1, 2 cervejas com elas
E aí eu abri pra elas, porque quando eu tô lá, que elas estão bebendo, elas falam comigo, bebe uma cerveja e tal. E ela já tinha tido problema com vícios, e a bebida era uma das coisas que a gente tinha negociado que não seria bebido separado, que a gente só beberia juntas e moderadamente para que isso ajudasse, não atiçasse nela a vontade de voltar a jogar baralho, a vontade, e que não combinava, né, gente? Acho que se você tem um companheiro ou uma companheira, na minha cabeça, e era uma coisa acordada entre nós duas, concordada entre nós duas, a gente beberia somente juntas. E aí eu já falei, uai, mas você tá bebendo? Aí ela, foi só um copo, 2 copos, tal, enrolou. E eu, tudo bem. E eu realmente preocupada comigo, querendo cuidar de mim, porque eu precisava melhorar, eu precisava voltar a trabalhar, eu precisava voltar a viver uma vida que eu basicamente não estava vivendo. Eu estava o tempo todo dentro de casa, o tempo todo sentindo muita dor e confiando muito que os remédios iam dar certo e que eu ia melhorar. E isso eu muito debilitada, muito inchada, não conseguia abaixar, não conseguia levantar direito, sozinha, era dificuldade para pentear um cabelo, era dificuldade para tomar um banho, era dificuldade para tudo. E tudo que eu queria era melhorar. Então, assim, acho que isso fez eu perceber por menos, demorar mais tempo para perceber o que estava acontecendo, porque eu estava mesmo focada em melhorar. Aí um dia a mãe dela me chamou para ir na casa dela, para almoçar na casa dela. Eu fui, acho que num domingo, alguma coisa assim. E quando eu cheguei lá na casa da mãe dela, conversa vai, conversa vem, a mãe dela, que nunca foi minha fã número 1, me falou uma coisa que eu falei, estranho. Ela disse pra mim a seguinte frase: se eu fosse você... Aí ela falou, olha, tal pessoa tá bebendo, a filha dela, né? Tá bebendo no cachorro quente. E se eu fosse você, eu ia pra lá, nem que fosse pra ficar sentada dentro do carro. Mas eu ia pra lá, pro seu negócio, e ficava lá. Na hora eu achei engraçado aquilo e pensei, uai, como que eu vou ir pra lá, ficar sentada dentro do carro? Porque o lugar onde eu vendo cachorro quente é um food truck. É um carro, hoje é uma estrada, e atrás tem uma estrutura que é uma cozinha. Pensei, como que eu vou ir pra lá, né? Ficar a noite toda sentada lá, coluna doendo e tal. Tipo, meio que, vigiando? Não fazia muito sentido isso, né? Aí eu ri, brinquei com ela, falei, pode deixar, eu vou ir. Mas quando eu cheguei em casa, o Tico bateu no teco. Eu falei, uai, por que que ela quer que eu vá pra lá, ficar lá, né? Pra não deixar a filha dela beber? Não ia ser só por isso. Aí, de novo veio na minha mente a pessoa que tava indo lá. Por que essa pessoa, gente? Porque as outras já eram nossas amigas. Já conheciam a gente há muito tempo, já respeitavam o nosso relacionamento, era amizade das duas. Essa pessoa foi a que apareceu quando eu estava doente. Ela já tinha comido outras vezes com a gente, ela tinha uma namorada, já tinha comido com a gente junto com a namorada dela, mas não era uma pessoa constante no nosso cachorro-quente. E ela começou a ir muito. E aí veio de novo a imagem dela na minha cabeça. Aí passou o tempo, chegou o Natal, dia 24 de dezembro. Eu peguei, ela foi trabalhar, a minha companheira foi trabalhar, minha ex-companheira foi trabalhar, quando ela voltou, aí ela me ligou de lá e falou, olha, o movimento tá fraco e tal, eu vou embora pra casa, vou levar, me fez chamada de vídeo, era o tempo todo assim, chamada de vídeo. Eu vou embora pra casa, vou levar um lanchinho pra gente e a gente vai assistir um filmezinho juntas, comemorar o Natal juntas e vamos ficar juntinhas assistindo um filme. E aí eu, delícia, né? Vou ficar perto dela e vou comer e a gente vai curtir junto. Uma vez que não fazia sentido ficar lá, já que não tava dando movimento. Assim foi. Eu veio pra casa, trouxe o lanche, tudo bonitinho, aí tomou o banho dela, comemos nosso lanche, escolhemos um filme para assistir. E nisso eu percebi, mais uma vez, um olhar, um distanciamento. Aí eu falei com ela, o que tá acontecendo, tal pessoa? Ela, nada. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa, o que é? Não, amor, não tá acontecendo nada. Aí eu tornei a apertar. Tá acontecendo alguma coisa, me conta.
Aí ela virou pra mim e falou assim, ah, eu acho que eu estou apaixonada por outra pessoa. E isso, gente, nesse mesmo dia, ela já tinha me dito, tipo, umas 20, 30 vezes que ela me amava, que eu era a vida dela. Aí eu falei, ah, é? Com quem? E na época, eu falei, gente, será que é a minha ex-nora? Que trabalhava com ela na época, né? Porque as duas viajavam juntas, dormiam no mesmo quarto, aquela coisa toda. Eu pensei, será? Aí eu falei, é tal pessoa? Ela, não, não é não. Eu pensei, menos mal, né? Porque aí a traição ia ser dobrada, né, gente? Porque eu tenho apreço pela minha ex-nora. Aí quando eu apertei, eu falei, é quem então? Aí ela foi e falou o nome da moça. Aí eu falei, uau! Em 6 meses que você trabalhou sem mim, você conseguiu achar que está apaixonada por outra pessoa? Legal. Aí eu chamei meu filho. Ela confirmou na frente do meu filho que ela achava que estava apaixonada por essa menina. Eu pedi meu filho para me tirar de casa, porque na época eu não dirigia. Fui para casa de uma amiga, ela mandando mensagem o tempo inteiro, chorando nas mensagens, falando que nunca tinha me traído, que ela só achava que não sei o que não sei o que. E eu fui determinado tempo depois, isso dia 24 de dezembro, eu mandei uma mensagem pedindo ela que saísse da minha casa, porque eu precisava voltar para casa e eu não queria encontrá-la aqui. Até porque, gente, eu não sabia qual seria a minha reação. Porque aí a ficha já tinha caído e já tinha vindo na minha cabeça todas aquelas situações que eu desconfiei, todas as vezes que eu perguntei e ela negava, todas as coisas que sumiram de dentro de casa, que eu não sei se foi para dar para essa pessoa, se foi para vender, para comprar alguma coisa para essa pessoa. Não sei, hoje passa 1000 coisas, né, gente, que eu nunca vou saber a verdade sobre essas coisas. Aí ela saiu. Quando eu cheguei em casa, ela tinha levado as melhores roupas, as melhores coisas dela, o carro que estava no meu nome, que eu tinha comprado, e deixado só coisas insignificantes para trás. Aí foi para casa da família dela. Por uns 2, 3 dias ficou me ligando, pedindo para conversar, e eu não queria conversar, até porque eu não sabia qual seria a minha reação em conversar com ela, e não queria fazer nada que eu me arrependesse ou que não valesse a pena, né, gente? Porque graças a Deus eu tenho muito amor próprio. E eu acho que se a pessoa não gosta mais de você, se a pessoa quer ficar com outra pessoa, que vai ficar. Só não precisava ter sido com tanta sacanagem e com tanta maldade como foi. Porque afinal de contas eu parei e estava em casa fazendo um tratamento de saúde. E eu já tinha ajudado essa companheira muito, muito, muito mesmo. Foram 17 anos de ajuda, de luta contra vício, de luta contra problemas e tal. E ela é 10 anos mais nova que eu, gente, quase 11. E assim, eu achei que eu não queria que terminasse, assim, eu não queria trombar com essa pessoa pra poder não terminar de uma forma ruim. De eu fazer coisas que eu poderia me arrepender. E foi assim, gente, foi dessa forma que eu descobri que os 17 anos de convivência, de relacionamento, foram terminados em 6 meses, que eu estava fazendo um tratamento de saúde, e com traição, com enganação, com mentira, com sacanagem. Foi assim que eu descobri. Foram pequenos detalhes que foram cair na ficha, mas que até o último momento eu ainda não acreditava, sabe? Eu ainda achava que era coisa da minha cabeça, que era as pessoas falando demais e tal. Esse tipo de coisa. Até quando a minha amiga me falou, assim, que foi a única pessoa que realmente teve coragem de me falar, sabe? Ela também não achava que era isso, ela achava que poderia ser outro tipo de situação e tal. Mas foi assim que eu descobri que eu estava sendo traída. Esse é o vídeo de hoje, gente. Deixa o like de vocês, um comentário, se inscrevam no canal e me conte aí se vocês já passaram por isso e o que vocês fizeram para superar toda essa mentira, essa traição, essa enganação. Como que vocês seguiram superando? Gostaria muito de saber de vocês, quem já passou por isso. O que vocês fizeram para conseguir se superar?
Obrigada, gente, pelo carinho. E mais uma vez, se inscrevam no canal e deixe o like de vocês e o comentário de vocês. Até o próximo.